leitores da Super Negócios. Nós estamos recebendo aqui hoje o Francisco Alvarez, que é professor e doutor da Universidade de São Paulo, USP, um dos maiores especialistas de marketing e varejo que nós temos aqui no Brasil. E nós vamos conversar hoje sobre os desafios da gestão de vendas, especificamente nos supermercados e também no varejo em geral. Então, professor, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. A gente acompanha, né, muito as suas redes sociais, todas as novidades acerca do varejo, né, que você comenta. Então, a gente queria já começar falando sobre equipe, né, sobre colaboradores. Né? A gente viu que recentemente o Walmart distribuiu mais de 700 mil smartphones, né, para os seus funcionários, com um aplicativo que organizava turnos, registra presença, resolve uma série de questões diárias, né, que acontecem ali na loja. Então, a gente está falando de Walmart, que é uma rede enorme, mas como que você enxerga isso, né? Assim, essa tendência da transformação digital está sendo vivenciada, né, pelos varejistas e agora também integrando, né, os funcionários das lojas. Bom, prazer, primeiro de tudo, Juliana, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder falar para todos os supermercadistas que são assinantes, né? E tentar trazer um pouquinho de reflexão para eles, né? Porque a gente está num momento de muita mudança, né? O que é muito legal, porque abre uma série de oportunidades, apesar de também cria alguns problemas, mas abre uma série de oportunidades. E eu sempre digo que o importante nesses processos de mudança é a reflexão. Em geral, tem os gurus que dão soluções, faz isso, faz aquilo, né? Que já vai dar tudo certo, né? E eu não acredito muito nisso. Eu acredito que é muito mais a gente refletir, evoluindo e achando esse caminho, né? E você levantou um ponto muito importante, né? Que o Walmart, como você mesmo falou, né? O Walmart, que é a maior empresa em faturamento do mundo, né? Ela não é a maior empresa de varejo em faturamento, ela é a maior empresa em faturamento de qualquer setor, né? Então, é realmente uma empresa admirável. Aqui no Brasil, particularmente, acabou não se mantendo durante muito tempo, né? Mas, a meu ver, não foi por falta de competência, mas mais por falta de interesse, porque, como já se diz por aí, né, o Brasil não é para amadores, né? Porque não é fácil trabalhar aqui nesse país com impostos, etc., né? E eu acho que isso que ele fez, né, dentro da grandiosidade dele, traz uma mensagem muito forte, né? E que aí não tem a ver com o tamanho do varejista, mas tem a ver com a forma como ele vai encarar o processo, né? A gente está falando muito hoje de tecnologia, de investimento em novas tecnologias, se fala muito em inteligência artificial, em algoritmos, que as máquinas vão fazer tudo, tal, né? Só que é o seguinte, né? Quando a gente implantar isso, implantar algoritmo, implantar inteligência artificial, etc., há uma certa tendência a que todos vão fazer a mesma coisa. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, todo mundo vai ficar igual, né? E se tem uma coisa que a gente tem que fazer é procurar fazer algo diferente. E aí, quem que vai fazer algo diferente? As pessoas. São as pessoas que vão fazer a diferença, né? Então, a própria inteligência artificial está ficando cada vez mais barata de ser implantada, cada vez mais simples, né? A gente ainda está num processo de aprendizagem, mas eu acredito que brevemente isso vai poder ser feito e vai poder ser implantado, mesmo no médio e no pequeno varejo. Só que a grande diferença vão ser as pessoas, né? São as pessoas que vão trazer aquela contribuição final. Então, eu não vou prescindir da inteligência artificial e nos processos de gestão da minha loja, mas também não posso prescindir das pessoas da minha loja, né? Que são as pessoas que vão dar aquele toque a mais, aquele toque diferenciado, né? E mesmo no supermercado, que é o chamado varejo de autosserviço, onde eu não tenho a figura própria do vendedor, né? O fato de ter pessoas que estão constantemente vendo e observando se um cliente está meio perdido no meio do corredor, enquanto elas vão arrumando as gôndolas e vão arrumando os produtos, que estão preocupadas para ter certeza de que não tem nenhum produto faltando, de que está tudo bem arrumadinho, está tudo coordenado, né? E no pequeno varejo isso é muito mais importante, né? Porque eu costumo dizer, né, muitas vezes o pessoal tem benefícios que não precisa, né, porque no grande varejista, né, a indústria manda os promotores dela para arrumar as gôndolas, arrumar as prateleiras, etc., né, e o pequeno varejo não tem isso, né, o pequeno varejo tem que se virar, né, ele próprio tem que arrumar, né. Então, aí é muito importante esse funcionário que vai estar
muito focado na loja, não só na arrumação, mas também com as pessoas, né? E tem uma frase do varejo que eu gosto muito e eu acabo usando em inglês porque a sonoridade é boa, que é retail is detail, né? O varejo é detalhe, né? Então, é muito importante, pegando essa simbologia do que o Walmart fez, né? Porque o que o Walmart fez? Ele deu esses smartphones para os funcionários para que eles possam acompanhar o que está faltando, o que não está faltando, o que precisa pôr de volta, para que eles possam ter acompanhamento com os clientes. Se o cliente está precisando de alguma coisa, que ele via smartphone possa atender o cliente naquele momento. Então, só que a gente está falando numa loja aí, talvez de 2.000 metros quadrados, né? E aí, ou 2.000 não, né? 20, 30 mil metros quadrados, né? Quando a gente está falando da pequena loja, a gente está falando das pessoas, né? Motivar essas pessoas. Então, eu vejo que a tecnologia é importante, a gente vai para essa questão de tecnologia para ganhar muita eficiência, ganhar muita interação, melhorar o atendimento do consumidor, mas, a meu ver, o papel dos funcionários aumenta mais ainda. E esse é o grande desafio do varejista, fazer com que esse funcionário se sinta motivado, se sinta empoderado para poder fazer essas ações, né? E que ele esteja presente o tempo inteiro na loja. Perfeito, professor. Então, realmente, a gente consegue ver que cada vez mais a tecnologia, né, essa questão mesmo de otimizar, de facilitar o dia a dia e essa gestão vai estar presente, né, para quem está atuando aí na loja física, né, e não só no e-commerce ou em outros formatos, né, a questão do omnichannel. Queria que você comentasse justamente sobre essa questão de ser muito promissor, né, essa convivência entre o varejo físico e o varejo digital, physical. Na sua visão, assim, qual vai ser a grande tendência, né, a grande mudança, o impacto que isso vai poder ser visto aqui no Brasil, né? Lá fora a gente já vê isso mais avançado, mas aqui no Brasil, no próximo ano, como que você acredita que o varejo físico vai impactar no dia a dia das empresas e principalmente dos supermercados? Bom, a primeira questão é a seguinte, né? Não é o varejo que é o omnichannel. Quem é o omnichannel é o consumidor. Sim. Então, quer dizer, o varejo não inventou isso aí, não é o varejo que está querendo fazer isso, né? Na realidade, o varejo hoje tem que se atender um consumidor diferente, que é um consumidor que agora, cada vez mais, né, se habitua a trabalhar entre telas, né? Entre o virtual e o físico, né? Entre o que é real e o que é imaginário, né? Então, mais do que o consumidor, até eu diria que as pessoas mudaram, né? As pessoas são omnichannel agora, né? A gente interage disso de uma forma muito comum na nossa vida, né? E aí a nossa expectativa é que quando a gente vai interagir com o varejo, isso vai continuar acontecendo, né? Não pode haver essa ruptura quando eu vou... se eu estou habituado a pegar uma informação pela internet, falar pelas minhas mídias sociais com as pessoas, eu combino alguma coisa com elas. Agora, felizmente, que a gente está saindo dessa prisão domiciliar, né? E aí eu vou e me encontro fisicamente com elas, e no momento seguinte, novamente, eu me integro digitalmente. Poxa, por que no varejo eu não vou poder fazer isso? Por que o varejo agora tem que ser diferente, né? Então, não pode ser. Ou seja, o varejo tem que ir atrás desse consumidor. O varejo tem que começar agora a atender esse consumidor. E aí a gente tem algumas condições, né? Quando a gente fala do omnichannel, né? E você citou bem, né? Você citou o exterior, mas principalmente os grandes varejistas, né? A gente tem que fazer uma separação. Aliás, eu gosto muito de fazer uma separação quando se fala de varejo, né? A gente não pode falar de varejo como uma coisa única, né? A gente tem o varejo dos grandes varejistas e o varejo dos médios e pequenos varejistas, que são realidades muito diferentes, né? E quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando de integrar todas as operações, né? Então, questões críticas que nem o grande varejo resolveu, por exemplo, como precificação, né? Porque no varejo eletrônico eu tenho uma precificação dinâmica, que eu posso mudar de preço 5 ou 6 vezes por dia, né? É algo que é muito difícil no varejo físico de fazer. Como é que eu vou fazer para mudar isso no varejo físico, né?
Então, tem uma série de questões ainda que o Omnichannel, quando se fala do Omnichannel e tal, né, que ainda tem um longo caminho para percorrer, mesmo nas grandes corporações e mesmo nos Estados Unidos, né? Então, o Omnichannel é algo muito falado, mas ainda muito pouco realizado, né? Se fala demais e muitas vezes se fala de ações pontuais sobre o Omnichannel, né? Mas que se a gente for olhar o conceito no todo, essa integração, de tal forma que o consumidor não perceba as diferenças e tal, é algo que requer um investimento muito grande, tanto quando a gente fala sob o ponto de vista financeiro, como quando a gente fala sob o ponto de vista de conhecimento das pessoas, voltando ao que a gente falou antes, né, e do próprio processo de gestão, né? Então, essa é uma questão, né? E isso vai demorar ainda, porque não é fácil, mesmo para os grandes varejistas e mesmo lá fora. É algo. Agora, tem as iniciativas que já são feitas, né? Então, por exemplo, as lojas virarem mini centros de distribuição, para o que eu vendo pela internet, eu entregue por aquela loja que está mais próxima ao consumidor, e com isso eu alivio muito a questão da logística. Então, já tem uma série de iniciativas sendo feitas, né, pelas grandes empresas, mas que, para configurar 100% o Omnichannel, ainda vai demorar um pouco. E é simples, né? Outro dia eu vi um artigo meio que como que criticando as empresas que elas estavam falando, mas não estavam fazendo isso. E eu discordo totalmente, não tem nenhuma crítica às empresas, é que é um processo muito complexo mesmo, e que vai ter que evoluir, né? Falando do pequeno varejo, então, né? Vamos trazer essa nossa realidade para o pequeno varejo, né? Porque o pequeno varejo, diferentemente do grande, né? Ele não precisa se preocupar em vender, em entregar, vender no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como é um caso de uma PB Kids, por exemplo, que está fazendo isso, né? E entregar em Fortaleza. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele é um pequeno varejo. Ele é regional, ele está lá na área dele, naquela área de abrangência regional dele, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, pensando nisso, né, nessa integração, pensando que o consumidor dele é um consumidor omnichannel, né, que é esse nome complicado, né, mas que, na realidade, é um consumidor que quer ser atendido das mais diversas formas, né, ele tem que pensar na área dele, em que área que ele está, qual é a área de abrangência. Eu vejo muitas vezes, né, aquela coisa que eu chamo assim de inocência, né, do varejista falando assim, não, porque eu só colocar a internet, eu consigo vender no Brasil inteiro. Eu falo, cara, você é louco, você não consegue nem vender na cidade, você mal e mal vende nos 5 quarteirões que você está em volta aqui, o que você vai querer vender no Brasil? Pô, vende nos teus 5 quarteirões muito bem vendidos, que você vai ter o maior sucesso, ninguém vai conseguir concorrer com você, porque você conhece as pessoas melhor do que qualquer outro, né? E você vai... É isso que você tem que pensar. Você não tem que pensar que agora você pode vender no outro estado, você não vende aqui, né? Então, o pequeno varejo tem uma vantagem, ele tem essa vantagem de poder atender aquele público dele. Agora, como é que ele atende esse público dele? Ele não precisa ter um sistema de software complexo, com um site responsivo e tudo isso. Ele pode fazer isso de uma maneira muito simples, utilizando ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, né? E toda essa questão logística, né, que é um custo enorme, com os caminhões e tal, ele resolve com uma bicicleta, porque ele vai entregar lá na hora, entregar naquela região, né? E ele pode resolver isso de uma forma muito simples, né? Ele pode, se ele tiver os funcionários, dar um WhatsApp corporativo para os funcionários dele, para que os próprios funcionários tomem a iniciativa e respondam aquilo. Então, ele tem soluções simples de atender esse consumidor omnichannel, que, no fundo, que consumidor que é? Aquele consumidor que quer ser atendido virtualmente, mas que também quer ser atendido fisicamente, né? Tem um problema que eu vejo muito hoje, quando a gente discute isso, que é trocar a palavra ou pela palavra e, né? Porque a gente fala muito ou físico ou virtual, ou inteligência artificial, ou pessoas, né? E eu acho que essa palavra ou tem que ser eliminada, né? É a palavra e, é físico e virtual, é inteligência artificial e pessoas, né? São as duas coisas. E aí o pequeno varejo, ele tem já hoje instrumentos tranquilos para fazer isso, para poder trabalhar dessa forma, né? De um lado, fazer com que
ele tenha esse acesso ao consumidor, que o consumidor o acesse rapidamente, né? Eu vejo aí empresas fazendo o chamado lojas escuras, né? Para atender em 20 minutos e não sei o que e tal, né? E eu fico pensando nisso, eu falo, bom, o pequeno varejo pode fazer isso, ele tem lá o funcionário com uma bicicleta, recebe por WhatsApp, o cliente está a 3 quarteirões ali, 3 quadras da onde ele está, em 10 minutos ele está entregando no cliente, sem custo. Ele pode ter um funcionário a mais que seja bom de perna, só para ir de bicicleta, para entregar as coisas, né? E se não for, pega mais um ou outro ali e faz na hora a entrega. Ele tem muitas possibilidades de fazer isso, ele pode fazer o picking. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma vantagem muito grande. Enquanto, por exemplo, uma pessoa entra no iFood e tal, né, que já faz esse tipo de atendimento, né, e faz bem feito, mas faz de uma forma impessoal, aquele cliente dele pode fazer o pedido para o Zezinho, que trabalha no supermercado do seu Manuel. E o Zezinho conhece, eu vou falar, o Zezinho, não me pega a laranja daquele jeito que você me pegou da outra vez, hein? Pega a laranja boa, tá? E aí ele vai bater qualquer iFood, porque ele tem a interação, ele tem essa integração. Agora, o que ele precisa? Além de entender esse processo, e aí a gente volta um pouco ao que eu comentei anteriormente, né, da questão da tecnologia, ele precisa uma boa plataforma de CRM, onde ele vai registrar os pedidos desse cliente, vai marcar o que esse cliente pede, vai marcar o que esse cliente está oferecendo. Uma boa plataforma para ter o estoque dele bem controlado, né? Que é um problema. Tem muitos problemas básicos que não estão resolvidos e a gente já quer ir na Lua e a gente não consegue andar de bicicleta ainda, é mais ou menos isso, né? Então, o problema básico, por exemplo, é ter o controle do estoque, que no momento que eu recebo no WhatsApp que é aquela lista de pedidos, eu olho imediatamente no estoque e vejo que aquilo não está disponível. E imediatamente faço uma contra-oferta. Digo, olha, eu não tenho essa marca, mas eu tenho essa, e está um pouco mais barata. Pode ser? Quer dizer, eu tenho essa relação. Ou seja, eu vou me preparar administrativamente, coisa que eu já deveria estar fazendo para gerenciar meu negócio bem, para não ter perdas, para ter giro, né? Porque senão eu não vou sobreviver, não é por causa do comércio eletrônico, é porque eu não estou gerenciando bem o meu negócio, né? E a partir disso, eu consigo tranquilamente atender o meu público. E quanto mais eu me focar no meu público, porque quanto mais a gente está indo para a tecnologia, né? E agora o final da pandemia está mostrando isso, né? Mais as pessoas estão valorizando o contato humano, né? E aí eu volto a repetir, né? Ao invés de eu pedir pelo iFood, que é algo que me atende e tal, me atende direito, mas é impessoal, eu vou pedir para o Zezinho lá do supermercado Seu Manuel, porque eu conheço ele, conheço os dois, e quando eu passar por lá, tal, vou dar um puxão de orelha no Zezinho, porque ele não fez. E aí é isso que vai trazer. E eu posso fazer perfeitamente isso no pequeno varejo. É só me preparar, mas principalmente mudar a minha forma de olhar para o negócio, mudar a minha forma de pensar. Acho que você está sem o microfone. Exatamente, professor, isso que você falou, né? O varejo são detalhes, né? E cada detalhe importa realmente, né? Porque tudo muda muito rápido, apesar de, como você bem colocou, né? O Omnichannel é muito falado, mas ainda pouco realizado, né? Ou seja, ainda precisa ser aprimorado. E pegando esse gancho para a gente ir aqui para o último assunto, né? Para a gente comentar, queria falar sobre o Google, né, que acabou de inaugurar mais uma loja física, totalmente física, ou digital, né, na verdade, e eles estão valorizando, né, eles seguem valorizando espaços físicos, como a gente comentou aqui, e uma frase sua, né, que o varejo continua sendo um negócio de pessoas para pessoas. Então, a tecnologia está cada vez mais presente, mas também a questão de você estar lá, né, fisicamente, na loja, vendo o produto, se conectando, se relacionando com outras pessoas e com os próprios vendedores, também é algo muito importante que as lojas não precisam, né, continuar valorizando e aprimorando cada vez mais. Eu queria que você comentasse sobre isso também. Isso, quando eu publiquei esse texto lá no LinkedIn sobre o Google, né, foi porque me chamou a atenção
porque é uma empresa, e a gente está vendo muito esse movimento na própria Amazon, né? Que é aí o ícone do comércio eletrônico, né? De cada vez mais indo para o varejo físico também, né? Porque volta aquilo que eu falei antes, né? Quem é omnichannel é o consumidor, então o consumidor também não quer ou um ou outro, ele quer né? Ele quer os dois, né? E o Google aí mostra isso, porque ele está sentindo problemas, uma pressão muito forte nessa parte de comércio, porque nos Estados Unidos, particularmente, onde a Amazon pegou uma fatia muito grande de mercado, o Google começa a sofrer em pesquisas com a própria Amazon, né? Então, por exemplo, se a pessoa está pensando em comprar uma TV, ao invés de entrar no Google e procurar TVs ou coisa parecida, ele já entra direto na Amazon para ver tal. E o Google, então, agora começa a fazer esse trabalho. E uma das primeiras iniciativas foi essa, montar uma loja, onde ele vai ter produtos também, mas ele vai ter muito a mostra de como dá para interagir com o Google, como é que dá para fazer, que tipo de serviços eu posso ter tal, né? E aí ele vê a questão da interação pessoal como essencial, né? Como é que eu vejo isso, né? Então, de novo, a interação pessoal vai continuar, esse negócio de que o varejo físico vai sumir, felizmente, né? Pararam com essa conversa, né? Porque essa é uma conversa antiga lá, de quando se começou a falar disso, e hoje, felizmente, não se fala mais, né? Se fala muito de loja fechada, mas não se fala de loja aberta, né? Das lojas que estão abrindo também, né? Porque a gente continua, tanto no Brasil, né? A própria Cacau Show aí acabou de anunciar, se não me engano, são 300 lojas a mais que eles vão abrir esse ano, coisa parecida, né? E mesmo fora do Brasil, mesmo nos Estados Unidos, né, que tem um índice per capita de varejo altíssimo, né, que já está saturado, várias redes continuam abrindo lojas, né? E tem lojas fechando porque vai fechar mesmo, porque estão em crise, estão com problema, né? Mas não vão fechar porque o comércio eletrônico acabou, tal. Isso é conversa, né? O que a loja tem que fazer é se readaptar, né? Agora, o que vai acontecer com a loja física, né? Porque a loja física, assim, no modelo tradicional, se a gente olhar a dimensão virtual, né? A gente, na virtualidade, tem uma interação muito maior, tem uma animação maior, tem uma dinâmica maior, uma forma de motivação diferenciada e tal, que a gente não tem na loja física, né? Se a gente for comparar assim, a loja física, usando um termo popular, né, ela fica meio mortinha, né? Fica uma coisa assim muito simplesinha, aquela coisa tal, que está um pouco distante daquilo que o consumidor está acostumado hoje, com toda essa questão da virtualidade, qualquer coisa eu vou lá, já digito, né? Já olho. Bom, nem digitei eu mais, né? Porque agora eu falo, né, com o celular também, né? E peço para ele pesquisar o que eu quero e tal, né? Então, a loja precisa procurar essa dinâmica, né? Precisa buscar isso também, né? Eu costumo dizer, né, para quem não assistiu, porque é muito antigo, mas é um clássico, né, do Spielberg, o filme ET, né, que é aquele bichinho simpático, né? Quem assistiu e lembra, né? O ET tinha o dedinho dele, né? Que tudo ali, o dedinho iluminava, né? E eu costumo dizer que nós hoje somos todos ETs, né? Porque o que a gente faria sem o nosso dedinho para mexer na tela do celular, né? A gente não faria nada, né? Tudo é o nosso dedinho para fazer. E aí o que acontece? Quando a gente chega na loja, a gente quer saber onde a gente põe o nosso dedinho também, onde que eu aperto, né? Onde é que eu posso trabalhar e tal, né? E aí é que o varejo tem que começar a pensar a loja física, né? E quando dão esse nome que eu particularmente acho muito feio, né? Phygital, né? Que é a integração entre o físico e o digital, né? Na realidade, é tornar a loja física mais dinâmica, mais atrativa, mais interativa, né? E aí eu posso conseguir isso de algumas formas, né? A primeira delas, obviamente, alguma tecnologia eu vou implantar, né? E tem várias delas que já começam hoje a ser muito viáveis sob o ponto de vista financeiro, né? E que são tecnologias que vão desde o processo de gestão da loja, né, até o próprio processo de interação do consumidor, do cliente, com a loja, né? Então, citando, vamos fazer assim uma simulação de como é que poderia ser essa loja. A primeira coisa que eu deveria fazer, e que hoje é um custo baixo, é ter uma câmera que meça não só fluxo, mas circulação dentro da loja, né? Isso daí hoje eu consigo fazer em tempo real, né?
e com essa informação eu consigo fazer uma série de ações, por exemplo, saber onde tem mais circulação, onde tem menos circulação, né, para já começar a mexer na loja, né, não deixar a loja igual 365 dias do ano, né, só recolocando o produto que foi vendido, né, mas trazendo um pouco essa dinâmica, fazendo uma mudança, fazendo pontos de atração na loja, né? Eu tenho a loja básica, né? Mas um local onde eu sempre tenho algo novo, algo diferente, onde eu chamo o consumidor para aquele algo novo, né? E aí eu posso ter um display simples, né? Que chama atenção para aquele local, né? O próprio pessoal leva para aquilo. Isso daí é um conceito que não é novo, né? Hoje, se eu aplicar um gerenciamento de categorias, eu posso fazer cada dia algo diferente para aquilo e estar trabalhando, quer dizer, fazer com que essa loja tenha uma dinâmica. E aí não é tanto a questão digital, né? Mas é muito mais a questão de conceito, de entender o meu negócio e de fazer essa loja mais animada, né? Eu começo a ter algumas interações com a própria indústria, né? A indústria hoje, e isso é uma boa notícia para o médio e pequeno varejo de supermercados. Quando eu falo indústria, eu falo, por exemplo, de uma Unilever, falo de uma Ambev, falo de uma Johnson, né, de uma Procter, todos eles estão lançando portais que eles chamam de portais B2B, né, onde eles passam muita informação para o pequeno varejista. Né? E aí o pequeno varejista pode utilizar isso. Eu conversando com a indústria, o pessoal se queixava assim de que a penetração não está tão alta porque o próprio pequeno varejo não aproveita tanto. Né? É claro que aí tem que olhar dos dois lados, né? Mas tem um monte de informação que ele não tinha antes, que era aquele vendedor do distribuidor, tal, que ia só fazer reposição e não levava informação para ele de produtos, de vendas integradas, tal. Tem o famoso código QR, né, que eu chamo o QR, né, que eu chamo o código da manchinha, né, que hoje é extremamente barato e fácil de colocar, né, e que a própria indústria tem informações e que eu posso, por exemplo, na minha prateleira ter esses códigos e que já é um escape para o consumidor. Se ele tem aquela coisa do eletrônico e tal, ele pode escanear esse código, que hoje ele escaneia com a foto, e ali ele pode ter, por exemplo, informações sobre o produto, ele pode ter uma receita, né? E com isso, veja, né, o que eu falei? Eu falei numa câmera, né? Falei de olhar o B2B, das próprias indústrias que estão oferecendo isso, e o pequeno varejo tem que aprender a demandar coisas da indústria, tem que aprender a exigir da indústria que ela lhe dê mais informações, lhe dê mais dados, para só de pedir preço. Pede informação, pede dados, pede informação do produto, pede para mandar o código QR para poder fazer essa interação. Né? Então, eu falei disso. E aí a gente vai ter coisas que começam também a vir e que também já não são tão caras e que tendem a baratear rapidamente, como a etiqueta de preços do chamado Ink Paper, que é uma tecnologia que não consome energia elétrica, que era um dos problemas das etiquetas de preço digitais, e que permite uma dinâmica muito grande, me permite colocar um código QR, me permite mudar o preço em determinados horários. Né? Então, o que eu vou conseguir com tudo isso? Eu vou conseguir, vamos dizer assim, uma loja Digital Tupiniquim, né? Onde eu estou trabalhando aquele meu ambiente, né? E eu consigo, e é isso que tem que estar na cabeça, né? Como é que eu faço para tornar minha loja dinâmica? É isso que é a tradução, na essência, de uma loja digital. Porque também não adianta nada, que é uma coisa que, inclusive, né, nas viagens que eu faço todo ano lá para a NRF, né, a Feira de Varejo lá dos Estados Unidos, né, o pessoal anuncia, né, eu antes de ir para lá, eu faço uma pesquisa gigantesca para saber as novas lojas, né, e aí o pessoal anuncia que foi colocado tal tecnologia, etc., na loja. Aí eu chego lá correndo para ver aquela tecnologia e a tecnologia está abandonada, ninguém está usando. Né? Então, tecnologia é meio, não é fim. O fim é como é que eu faço a minha loja dinâmica. E tem muita coisa que eu posso fazer, isso que eu falei são alguns dos exemplos, né? E com uma tecnologia que não é cara, que é viável para esse pequeno varejo, que não demanda muito trabalho, eu consigo fazer essa dinamização da minha loja, eu consigo tornar essa minha loja dinâmica. Né? E veja, né, que
viajando já, né, nas ideias, né, se eu juntar com o anterior, que a gente falou do Omnichannel e tal, né, que eu posso fazer, o consumidor pode passar pela minha loja, né, e de manhã, porque ele está com pressa ou coisa parecida, né, e talvez com o próprio celular, isso também não é complicado, ele só clica em tudo que ele quer comprar, e isso gera um pedido para mim que eu entrego para ele depois na casa dele. Né? E ele conversou e, nesse meio tempo, ele aproveitou e tomou o café da manhã lá na minha loja, que isso também faz com que ela seja dinâmica. Né? Então, tem uma série de pequenas coisas que eu posso fazer para tornar a minha loja dinâmica. É isso que a gente tem que traduzir quando a gente fala em digital, e não uma loja cheia de traquitana tecnológica, né? Que, no fundo, só me faz gastar dinheiro e não necessariamente me traz resultado, porque não é porque eu pus a tecnologia lá que eu vou ter algum resultado. Isso tem que ficar muito gravado na cabeça de todo mundo. Tecnologia é meio, é instrumento. Se eu não tiver o conceito, se eu não saber o que eu vou fazer com ela e não souber utilizar, ela não serve para nada. Ela é gasto, é melhor não colocar. Perfeito, 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 perfeito. Inclusive, a USP está desenvolvendo, né? Enfim, em breve vai ter o seu laboratório de varejo, né? Aí em São Paulo. Conta para a gente, por favor, quais são as apostas, como que vai funcionar esse laboratório, se ele vai ser aberto para o público, o que vocês estão pensando, né, já em desenvolver. Conta para a gente, por favor, como é que vai ser. Esse laboratório, Juliana, é o meu, é o meu bichinho de estimação, né? Que eu estou fazendo com muito carinho. Está me dando um trabalho terrível, né? Mas estou fazendo com muito carinho, né? Eu consegui lá na USP espaço, que já é um desafio, né? Porque a gente conseguir espaço na USP não é fácil, né? São 160 metros quadrados que vão ser divididos em área de vendas e uma área de ensino que vai estar integrada para fazer workshops, etc. Né? Qual que é a ideia desse pequeno varejo? Junto com outro professor de lá, o Marcos Lupe, nós montamos há 4 anos atrás o CEPEV, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Varejo. Né? E, embora a gente trabalhe também com grandes varejistas, o nosso foco é o pequeno e médio varejo, porque justamente a gente entende que o grande varejo ele tem recursos para se informar, para conseguir aplicar as inovações, para investir, etc. Né? E a gente precisa ajudar o médio e pequeno varejo, porque esse aqui não tem esses recursos, e mais do que o dinheiro para implantar as coisas, né, como eu acabei de falar de tecnologia e tal, antes disso ele precisa de conhecimento. E também ele não tem um local onde ele possa ter esse conhecimento, né? Porque a gente tá vivenciando nesses últimos anos mudanças contínuas no varejo. O varejo está passando por mudanças radicais, né? E aí fica difícil, né? A gente que se dedica a isso na escola já apanha para conseguir ficar atualizado com tudo, né? Eu fico imaginando o varejista que está lá no dia a dia, né? Trabalhando, vendo se tem estoque, não tem estoque, o funcionário que passou, alguém que passou e roubou alguma coisa, o fiscal que foi perturbar ele tem que entregar o negócio para o contador. Como é que ele se atualiza? Como é que ele sabe o que está acontecendo? Aí ele fica ouvindo 1000 caras falando 1000 coisas, tal. Então eu fico imaginando que a cabeça dessa pessoa está maluca, né? Não sabe bem o que está fazendo, né? E aí a gente partiu desse princípio, que a gente precisa levar conhecimento para esse pequeno varejista, né, e médio. Né? Então, o CEPEV foi montado com isso, até porque a USP é uma universidade pública e a gente entende que esse é nosso dever, né? Devolver para a sociedade, né, aquilo que a sociedade nos dá, uma vez que a gente, por ser público, depende da sociedade. Então, nosso primeiro objetivo é levar conhecimento para o varejista, levar conhecimento para que ele saiba o que está acontecendo, o que ele poderia fazer, e levar soluções para ele que sejam soluções que ele possa aplicar, que é um pouco que a gente começou a nossa conversa, né? É legal saber que o Walmart aplicou tudo aquilo, né? O Walmart agora virou mídia, né? Ele vai competir com o Facebook, tal, uma outra publicação que eu fiz, né? Falando sobre essa outra iniciativa do Walmart, tal. Tudo isso é muito legal, mas tá bom. E eu aqui, na minha loja, o que eu faço com isso, né? Então, essa foi a nossa primeira ideia. Aí, partindo desse princípio, né, e a gente quer também
com o laboratório, desenvolver os alunos, né, para que a gente ali realmente envolva cada vez mais os nossos alunos em pesquisa, em trabalhos de iniciação científica, em trabalhos com os varejistas, etc., né? Então, a gente entende que a gente tem que desenvolver esse conhecimento e tem que levar esse conhecimento pro varejista, tem que fazer com que esse conhecimento chegue até o varejista de uma forma que ele saiba que existe e que também tenha uma solução de como aplicar aquilo lá, né? E para poder ter essas soluções e tal, a gente tem que contar também com a parceria da indústria, que, como eu falei antes, cada vez está mais interessada em desenvolver o médio e pequeno varejo. Isso até merece um parênteses aí, né? A indústria sempre esteve interessada nisso, só que ela não tinha como fazer. Com a tecnologia agora, ela tem como fazer, e ela está empenhada nisso. Então, a gente quer trazer a indústria também. E as empresas, prestadores de serviços que eu chamo, que é todo mundo que desenvolve tecnologia, desenvolve equipamentos, desenvolve software, desenvolve aplicativos, a gente tem muito disso, né? Lá na unidade que eu estou lotado, que tem o curso de graduação em marketing, os cursos de pós-graduação, nós temos 5 cursos que vão estar envolvidos no laboratório. Quem está à frente é o curso de marketing, onde eu estou lotado, né? Mas nós temos o curso de têxtil e moda, que também está diretamente voltado ao varejo. Temos um curso de sistema de informações, que é a turma que desenvolve aplicativos, software e tal, e hoje o varejo precisa disso, e a gente quer que eles façam isso para o médio e pequeno varejo. Temos o curso de gestão ambiental, que cada vez mais importante, o varejo vai ter que assumir cada vez mais a responsabilidade ambiental, e isso vai ser muito bom para ele assumir isso na sociedade. Eu tenho discutido isso com os pequenos e médios varejistas há pelo menos 4 ou 5 anos, e cada vez vem mais forte, né? E nós temos um curso também de gerontologia, né, que é uma outra área importante, porque principalmente o pequeno varejo vai ter cada vez mais pensar nessa pessoal que está agora envelhecendo, está vivendo cada vez mais tempo, e como é que eu vou atender esse pessoal. Então, a ideia do laboratório é trazer o que tem de novo de conhecimento do varejo, que nós fazemos normalmente lá na escola, né? Eu com o professor Lupe, até a gente participa de todos os anos dessas feiras internacionais, tem relações com entidades e com universidades fora do país, tal, para discutir varejo, etc. Mas a gente não quer deixar isso na escola, a gente quer levar isso para o pequeno varejista, quer levar isso para a indústria, quer levar isso para os prestadores de serviço, e o nosso ideal, o que a gente tem em mente por trás disso, é justamente ter muitos eventos onde a gente possa unir todo mundo para levar a solução para esse varejista, e que a área física da loja, né, que vai ter a área física, e vai ter também um painel onde a gente vai poder mostrar toda a área virtual, né, que sirva como validação, né? A gente tem uma questão que a gente fala, né, e que eu também coloco isso, que é muito própria da cultura do varejista, principalmente do médio e pequeno, né, que ele só acredita vendo, né? E eu vivo muito isso, porque às vezes eu estou falando com o pessoal e eu vejo que na cara deles estão dizendo assim, pô, tudo bem, mas isso aí aqui não funciona, isso aqui não dá, tal. Então, a ideia da loja é que a gente discuta conceitualmente, mostre inovação, mostre o que tem que ser feito, e aí vá até a loja que está ali do lado e veja como aquilo pode ser aplicado, como é que aquilo vai funcionar no dia a dia, né? E daí, junto com os alunos, levar isso para a loja da pessoa, levar isso para o varejista. Vamos fazer isso na loja, vamos fazer um teste, vamos fazer uma pesquisa, né? Então, é isso que a gente tem em mente, né? Se a gente vai conseguir tudo isso, eu não sei, porque é bem ambicioso, né? Mas, assim, resumindo, né, o que a gente quer fazer é manter esse pequeno e médio varejo atualizado de tudo que está acontecendo, e não só sabendo o que está acontecendo, mas sabendo como ele pode aplicar tudo isso que está acontecendo, né? Tudo dando certo, a gente está no meio do processo ainda, né? Ainda falta alguma coisa aí, estou precisando ainda de alguns patrocínios e tal, mas a ideia é inaugurar isso até o final desse ano, né? A escola, por enquanto, está fechada, né? Não sei se vai abrir ou não no segundo semestre, mas a gente está já trabalhando lá na área física, né? Inaugurar isso até o final do segundo semestre, né? Para já estar totalmente operacional a partir do ano que vem. E está todo mundo convidado, todo mundo, sem exceção, ali não tem porta fechada. A gente está aberto para todo mundo, levar solução para todo mundo, já está aqui o meu convite, e assim que tiver
uma data de inauguração e funcionamento, eu já te passo para você passar para todo mundo. Vai ser uma alegria poder receber todo mundo lá, que é isso que a gente quer. Ai, que ótimo. Nossa, muito bom saber que existe aqui no Brasil, né, em São Paulo, é um lugar de referência onde os profissionais, onde as empresas podem se capacitar, podem aprimorar e aprender ainda mais, né, seu acervo aí acerca da tecnologia, do varejo, das tendências. Enfim, isso é fundamental mesmo para todos nós, todos os profissionais que atuam no ramo. Parabéns pela iniciativa, com certeza nós queremos e iremos conhecer e, enfim, ajudaremos também a divulgar e propagar, porque é uma iniciativa que realmente vale a pena, né? Não só para agora, para o nosso momento atual, mas para as futuras gerações também, né? Que estão vindo aí. Professor, agradeço muito seu tempo, trouxe insights riquíssimos, valiosos aqui, que com certeza todos vão refletir, né, e analisar o que cabe, né, para a sua empresa, dependendo do perfil e do tipo, mas com certeza a gente está saindo daqui com a nossa mente mais aberta, justamente para poder causar um impacto positivo na vida das pessoas e fazer um varejo melhor, realmente associado aí às tecnologias, mas sempre valorizando cada vez mais, né, as pessoas que fazem essas mudanças e essas transformações. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço, Juliana, e só deixar uma mensagem final para o varejista, né? Primeiro, eu acho que o período já passou, né? Então, diante de todas as dificuldades, vamos manter o otimismo, né? E uma mensagem que é muito importante, pelo que eu vejo da minha vivência com os médios e pequenos varejistas, pessoal, vamos fazer a lição de casa antes, né? Vamos ter uma loja bem arrumada, limpa, organizada, vamos ter total controle de estoque, vamos ver o que gira, o que não gira, né? Vamos fazer o básico antes de pensar em fazer omnichannel e grandes ações, tal, né? Porque às vezes eu vejo isso, né? Eu uso muito essa frase, né? A gente está discutindo se a gente vai colocar chocolate belga ou suíço no bolo, né? E a gente nem comprou a farinha ainda, né? Então, vamos primeiro fazer o básico, vamos fazer o operacional. Todo mundo pode começar a partir de hoje, né? Ver se tem controle de estoque, principalmente controle de estoque, né? O varejista que não tiver total controle sobre estoque, giro, for muito firme nisso, não vai conseguir ganhar dinheiro. E não é por causa de e-commerce, não é nada disso. É por causa de gestão mesmo, né? E a partir daí se preparar para esse novo mundo e com otimismo, né? Eu sou otimista, eu acho que tem muita coisa legal para ser feita e o pequeno varejo ele não tem que copiar o que o grande faz, ele tem que entender o que ele está fazendo e fazer dentro da órbita dele, dentro da área dele. E nesse aspecto, eu acho que ele não vai perder do grande, não. Pelo contrário, ele tem um diferencial competitivo forte aí para ele. Essa mensagem final. Boa sorte para todo mundo, bons negócios e fico à disposição para conversar mais com vocês aí. Obrigado pelo convite.